E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o procediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em o nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Feche os teus olhos, Espírito Santo de Deus, fale conosco nesta manhã, ó Pai. Mas fala, Senhor, não o que queremos ouvir, e sim aquilo a qual o Senhor tem para nos dizer. Estamos aqui hoje, ó Pai, se preparando para uma jornada maravilhosa sobre a Tua Palavra e aprender com os passos do Senhor. A cada passo que o Senhor deu nessa Semana Santa, nós vamos dar. E eu profetizo que, como Cristo ressuscitou ao terceiro dia, Deus vai ressuscitar sonhos, projetos, Deus vai ressuscitar seu ministério, a sua vida, a tua história, e todos os que creem digam amém. Amém? Olha só, para a gente entrar nesse contexto aqui, é muito importante você entender toda a trajetória, e eu quero profetizar em nome de Jesus que nesse período de ensinamento, de aprendizado pela palavra de Deus, você vai crescer muito espiritualmente. Muito. Você vai crescer, sua vida espiritual vai mudar. Amém? Aí tem gente que vai falar assim: mas eu não queria que a minha vida espiritual mudasse, eu queria que a minha vida financeira mudasse. Eu queria pagar as contas, bispo. O difícil para mim está sendo isso. Pois é, mas se espiritualmente você não for preparado, fisicamente nada vai acontecer. Porque no princípio criou Deus a terra e depois o céu. Amém? Amém. Amendoim. No princípio criou Deus os céus primeiro e depois a terra. A terra, o planeta Terra foi criado por Deus como uma gangorra. Primeiro ele fazia as coisas de cima, depois as de baixo. As de cima, depois as de baixo. As de cima, depois as de baixo. As de cima, depois as de baixo. Então, estava tendo uma construção, amém? Mas aí depois ele disse: agora eu tenho que criar algo que vai centralizar tudo isso, e a minha glória vai se manifestar através disso. Aí se reuniu Pai, Filho e Espírito Santo. Uma reunião no céu. Essa reunião que aconteceu no céu, louvado seja Deus, foi exatamente o período da criação. Aí eles reunidos disseram: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a imagem e semelhança dele Ele nos criou. Você é a imagem e semelhança do teu Criador. O que isso tem a ver? Tem a ver que sobre o teu corpo, sobre o teu sangue, em cada molécula, em cada partícula, está a essência do teu Criador, que é o Senhor. Você é a semelhança de Deus. E por isso que o diabo ele luta 24 horas para querer te destruir, para querer acabar com você. Por quê? Porque ele trabalha para destruir a criação de Deus. Por que você acha que a sexta-feira tem um clima pesado? Sabe por quê? Porque no sexto dia foi que Deus criou o homem. Então o sexto dia da semana, você pode ver que é o sexto dia em que o inferno abre portais. A pessoa se vê nas drogas, na prostituição, as baladas, as bagunças, acontece tudo na sexta.
Por quê? Porque o sexto dia foi onde o homem foi criado. E o diabo no sexto dia quer destruir a criação de Deus. Aí Deus te trouxe no culto para dizer que aquilo que Deus criou, aquilo que Deus formou, Ele deu domínio, deu autoridade. Nenhuma arma forjada contra ti e a tua família vai prosperar. Alguém está vivo aí? Criou o homem. Só que tem um detalhe. O homem, o ser humano, para mim resumir a história, o ser humano, ele tem um grande problema. Diga qual? Começa bem, mas termina mal. Todo ser humano é assim. Começa bem, começa no gás, começa na fé, mas depois termina mal. Então por que todo ser humano é assim? Porque a gente tem a natureza adâmica do pecado, da transgressão. E por isso que lá na frente nós vamos entender a vinda de Cristo. Por quê? Porque todo ser humano na face da terra, você vai ler de Gênesis ao Evangelho, aos Evangelhos, o Antigo Testamento inteiro, você vai ver que todos os homens começaram bem, mas terminaram mal. Começaram bem, mas terminaram mal. Começaram bem, mas terminaram mal. Mas o texto vai nos ensinar que agora o próprio Criador da sua criação está irado em investir no homem e ele libertar do Egito, tirar das garras do diabo. É libertação de Sodoma e Gomorra, é profetas de Baal se convertendo, é transformação. Mas depois lá no fundo eles se vendem, eles caem na vida errada. Aí para cobrir o seu erro, o seu pecado, eles vão lá e matam animal, mata animal, mata animal. Deus se cansou disso. Deus já não estava nem mais acreditando na sua própria criação. Olhe para mim, irmão. O próprio Criador estava desistindo da sua criação. Aí eu te pergunto, aí eu e você não vai ter fases difíceis? Aí eu e você não vai ter momentos difíceis? Mas naquele momento em que a terra ficou em silêncio, há mais de 400 anos, os teólogos, estudiosos, cientistas acreditam que quando você abre a Bíblia no livro de Mateus, que se inicia o Novo Testamento, existe uma folha em branco. Eles declaram, claro, de forma científica e de estudos, que essa folha em branco representa os 400 anos que Deus ficou em silêncio na terra, porque Ele desistiu da sua criação. E agora o que vai acontecer? E agora o que será feito da humanidade? De repente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo reunidos novamente no trono. 400 anos foi para nós, mas de repente para Deus foi um dia. Não entendeu, né? O tempo de Deus não é o meu tempo. O tempo de Deus não é o teu tempo. Então para de ficar preocupado com o tempo, porque é Ele que está no controle de todo o tempo. Então se Ele quiser fazer daqui 1 hora Ele faz, daqui 2 horas Ele faz, amanhã Ele faz, depois de amanhã Ele faz. Ele está no controle de tudo, meu irmão. Eles então naquela reunião novamente, como da primeira reunião da criação, agora a reunião para saber o que vai ser da humanidade. E Deus, na sua onipotência, como juiz de toda a terra, declarou, colocou o decreto: dependendo de mim, eu vou exterminar esse povo. Mas Senhor, por que isso vai acontecer? Eu estou todo arrepiado. Porque o que eu tive intimidade com Ele, no meio do caminho, eu tive que recolher Ele para não perdê-lo. Que era quem? Moisés. O outro no meio do caminho estava pedindo a morte, e para não perder a alma dele, eu recolhi ele. Quem é? Elias. Esses foram os homens mais fortes que eu formei na terra, e para não perder eles eu tive que recolher. Como que eu vou salvar esse povo se eu falo com eles? Eles não entendem a minha voz. Eu falava com Moisés face a face. O povo lá embaixo do monte não conseguia ouvir minha voz. Quando ouvia a voz, achava que era trombeta, alarido, trovoada, trovão. Eles não entendiam que era minha voz. Então eles tinham medo e fugiam de mim. Agora esse povo
está reclamando que está com fome. Eu não criei fome. Esse povo está reclamando porque está tendo sede. Eu não sei o que é isso, eu nunca tive sede. Esse povo está reclamando, dizendo que está com angústia, com opressão. Eu não criei esse trem. Por que eles agora estão querendo que eu resolva algo que eu não criei? Então, o Espírito Santo intercedeu. E a destra, a direita do Pai se levanta o advogado fiel. Só um, só dois, só três está pegando. E o Senhor Jesus disse: meritíssimo, já que ninguém quer resolver isso, antes do Senhor dar o último decreto sobre a terra, me deixa ir lá. Glória a Deus. Oh, meu irmão, você não está entendendo o mistério. Me deixa ir lá. Eu quero entender a linguagem desse povo, porque o Senhor fala com eles e eles não entendem a tua voz. Eu quero aprender, eu quero saber, para interceder por eles e dar à humanidade uma segunda chance. Mas aonde você vai? E o texto diz que o Senhor, através dos teus anjos, está andando pela terra, porque a Bíblia diz que a Bíblia diz que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Aí os olhos do Senhor passam por toda a terra à procura dos fiéis, como está passando aqui na Celso Garcia 1081, procurando os verdadeiros. Cadê? Tem aí? Aí Deus olhou do seu alto e sublime trono e viu lá uma mulher, que em meio a tantos corações corrompidos, essa mulher era pura, santa e imaculada. Quem é essa mulher? Maria. O anjo Gabriel desce e se revela para ela e diz: mulher, tu és muito amada, muito amada diante do Senhor. O Senhor achou graça em você, irmão, pelo amor de Deus. Se o Senhor disse: eu achei graça em ti, é porque Ele estava procurando. Deus está procurando, e se Ele achar o seu coração cheio da graça, Ele vai se revelar a você e vai entregar coisas maravilhosas ao teu coração, que vai mudar a tua vida. Quando o anjo se revela, ele diz: tu vai gerar e vai dar luz ao filho. Essa mulher fica desesperada, ela diz: mas como? É impossível. Eu nunca me deitei, eu nunca coabitei com homem algum na terra. Eu sou virgem. Como que eu vou ter um filho? Aí parece que eu vejo o anjo dar gargalhada e risada na cara dela e dizer: Maria, Maria, esse é o seu problema, Maria, e o problema de muitas pessoas dentro da igreja. Diga qual? Você está achando que o teu milagre vai vir de homens. Você está achando que o milagre que Deus vai fazer vai vir da mão de homens, vai vir do DNA de homens. Oh meu Deus. Mas o que vai acontecer contigo, Maria, vai ser sobrenatural, porque o que você vai ter será gerado do Espírito Santo de Deus. Aí ela: mas como isso vai acontecer? Vai ser de Deus, do Espírito Santo de Deus. Mas como será? É como alguém que entrou aqui e está dizendo: como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo? Como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo? Aí Deus te trouxe um culto para dizer: Maria, o Espírito de Deus te envolverá. O Espírito de Deus te envolverá. O Espírito de Deus te envolverá. Quando o Espírito de Deus se envolve na vida do homem, a vida dele é transformada. Quando o Espírito de Deus se envolve na vida do homem, ele vence gigante. Quando o Espírito de Deus se envolve na vida do homem, ele derruba muralhas. Quando o Espírito de Deus se envolve no homem, ele vê milagres grandiosos. Moral da história: Maria fica grávida. E a gravidez é uma coisa engraçada. Diga
explica por quê. Porque uma mulher, ela quando está grávida, ela vai ter alguns sintomas, sim ou não? Não é assim? Enjoo, mal-estar. Às vezes não gosto nem de olhar para ninguém. Por que o senhor está dizendo isso, filho? O senhor já ficou grávido? Não, nunca fiquei. Mas eu tive uma grávida 2 vezes. Então quer dizer, eu sei como é que é. Isso aqui eu não quero, não gosto, e vomita e passa mal e aquele transtorno. Mas aonde eu quero chegar? Olhe para mim, por favor. Quem gera milagre tem que suportar o processo. Tem o momento dos enjoos, do mal-estar, da dor, mas tudo isso é porque tem algo sendo gerado, tem algo sendo criado, tem algo sendo desenvolvido. Você só está vendo as mazelas acontecer, você está vendo só as coisas ruins, não é? Mas por dentro tem um grande milagre sendo gerado na tua vida. É mal-estar, incômodo, dor, tudo isso, mas no 9º mês o milagre nasce, o milagre acontece. Eu quero profetizar na tua vida. Se prepara, porque, meu irmão, vai ter culto de ação de graça, vai ter festa, vai ter cântico de vitória. De repente, quando o menino Jesus vai nascer, há um decreto, porque Satanás já foi na redoma do rei de Roma e disse: olha, tem um homem que vai ser gerado aí, é o seguinte, tem que matar ele, porque senão ele vai assumir o teu lugar. Então a ordem é essa: todo menino que nascer, já no parto, manda matar. Foi daí que nasceu o aborto. Já mata no parto. Levanta a mão. O texto diz que quando Jesus nasceu, eles saíram de lá de Jerusalém e foram para Belém da Judéia, em um curral, em uma manjedoura. A gente fala manjedoura, curral, né? Irmão, lugar terrível. Mas ele poderia ser criado nos palácios sendo rei, ele poderia ser criado nos lugares altos sendo rei, nas províncias, mas não, ele desceu e foi gerado em um lugar humilde, simples. Já você está preparado para receber, né, meu irmão? Então lá vai. Aquele que sabe aonde começou, aquele que sabe aonde foi gerado, nunca perde a sua essência. Por quê? Porque ele poderia ir para os palácios, mas ele foi para Belém da Judéia, lugar baixo. Os magos foram até lá em cima, bateram na porta do rei e disseram: olha, cadê o Messias? Queria ser gerado aqui. E os soldados disseram: não, ele foi para Belém da Judéia. Pode profetizar ou não pode? Eles saíram do alto, desceram nos lugares mais baixos e levaram ouro, prata e mirra. O que eu aprendo? Irmão, olhe para mim, por favor, pega essa palavra. O problema não é o lugar que você está, é quem está com você nesse lugar. Por quê? Porque ele estava na Judéia, mas quem estava sendo gerado? Jesus Cristo de Nazaré. E o que chegou quando Jesus chegou lá? Ouro, prata e mirra. Meu Deus, não entendeu? Se Jesus está contigo, se Jesus está no negócio, se prepara que vai prosperar, vai crescer, vai fazer a diferença. E rápido. Jesus nasce, ele desde a sua infância, ele anda com os homens de maior idade. Ele aprendia nas sinagogas com 12 anos, com doutorados, magistrados e sumos sacerdotes. E dentro desses homens que eram mestres da lei, Jesus sentava e ensinava a eles. É verdade, Jesus. Porque, irmão, posso profetizar, não? Pode. Antes de estar de pé para ensinar, primeiro temos que aprender a sentar para ouvir. Pegou a palavra, não? Peguei. Então, irmão, ninguém
lidera, ninguém ordena, ninguém tem autoridade sem antes aprender a sentar e ouvir a palavra de Deus. Posso ouvir um amém aí ou não vai? E aí o texto vai nos ensinar que em toda essa jornada o ministério de Jesus já começa com rejeições por conta dos milagres, das maravilhas, dos sinais, dos prodígios. Já estou avançando. Após o batismo ele recebe o Espírito Santo e sinais sobrenaturais começam a acontecer na terra. Paralítico que é curado, cego que começa a enxergar, surdo que passa a ouvir, mudo que passa a falar. Milagres sobrenaturais. Ele anda sobre as águas. Ele faz 5 pães e 2 peixes multiplicar com a multidão. Ele faz uma pesca se tornar maravilhosa. Ele está começando a pegar os milagres de Jesus. Aonde Jesus chega tem milagre que acontece. Lembra quando ele saiu de uma cidade, passou por outra? Aí o texto diz, e era necessário passar por Samaria. Deixa eu profetizar, levanta a mão. Tem lugar que é necessário tu passar, mas aonde tu passar vai ser escola para o teu crescimento. Muitos lugares ele passou, andou, e aonde Jesus pisava, milagres aconteciam. Aonde Jesus chegava, milagres aconteciam. Pessoas sendo perdoadas dos seus pecados, conversão, salvação, libertação, purificação, enfim. Agora, todos o rejeitando, todos o excluindo, até que então o texto vai dizer que eles vão reconhecer o Senhor como Messias. Aleluia. Vão reconhecer o Senhor como Messias. Então, eles chegam até o Monte das Oliveiras, porque lá tem a porta de Omar. Que porta é essa? Essa é a porta aonde no livro de Apocalipse vai dizer a porta dourada. Essa porta os muçulmanos fecharam e disseram, Jesus não vai entrar por aqui. E eles então fecharam essa porta e colocaram na frente da porta o cemitério de Hebrom. Por que colocaram um cemitério? Porque quem é um nazireu de Deus não pode tocar em quem é morto. Mas eu tenho uma palavra de Deus. Levanta a mão. Não só os judeus, mas a palavra de Deus diz que naquele grande dia, no toque da última trombeta, todos os mortos irão ressuscitar. Então Jesus não vai quebrar o voto do nazireu. Diga por quê? Porque aquele cemitério vai tornar a ter vida. Ele vai entrar pela porta de Jerusalém. Alguém abre a boca para dar glória aí? Ninguém vai parar o plano de Deus. Mas vem comigo. O texto diz que então eles estão no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é o lugar mais alto. E lá no Monte das Oliveiras eles começam a se preparar para receber a entrada do Messias. Amém. A entrada de Jesus. Já prepara aí, produção, Zacarias 9:9, deixa no ponto. Mas de repente Jesus, todo adornado, todo preparado, eles então falaram, o Messias vai entrar pelas portas de Jerusalém. É verdade, Jesus. Então, é o seguinte, prepara a melhor carruagem. Pega o cavalo, pega logo aquele árabe, o alazão, manga larga. Pega esse daí, o melhor que tem, sela ele, porque Jesus vai entrar montado nesse cavalo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Já prepara os melhores ornamentos, porque Jesus, quando entrar aqui, ele vai reinar. Jesus se levanta na aldeia e parece que eu vejo Jesus andando para
atravessar a porta de Jerusalém, quando ele pisa na faixa, ele diz: opa, espera aí, Oh, glória. porque tudo vai passar, mas a palavra dele não vai. Glória a Deus. A Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta, mas eu todavia nunca me esquecerei de volta. Ele naquele dia se lembrou de uma profecia há mais de 500 anos atrás, antes de Cristo. Meu Deus. Mas que profecia, bispo? Que profecia é essa? Zacarias 9:9. Olha o que o Senhor disse: alegre-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo, salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. Amém, Jesus. Quando essa profecia foi liberada, não existia Jerusalém. Davi ainda ia assumir Jerusalém. Você tem noção disso? Sim, Senhor. Quando foi liberada essa profecia, não tinha ainda jumenta, não tinha jumentinho, coisa nenhuma. Mas quando Jesus, ele estava para entrar em Jerusalém, ele se lembrou de uma profecia há mais de 500 mil anos atrás. Espera aí que você vai pular dessa cadeira. Agora, se tu não pular, eu vou grudar no teu canote. A primeira coisa que aconteceu, aquele jumentinho estava lá, ó, de canto, amarrado, excluído, magrinho, só comendo o resto que dava. Jumentinho, animal de carga, é ou não é? Deixa ele lá, quando precisar dele a gente usa. Quando precisar a gente usa. Olha para mim, tem gente aqui que você já cansou de pessoas virem atrás de você só para querer se aproveitar de você. E eu vou falar o que Deus está mandando eu falar aqui. Para de ficar mendigando amizades que são tóxicas. Para de ficar correndo atrás de pessoas e entrar em lugares que não querem a tua presença lá. Deus te trouxe aqui para dizer: não mendigue a sua amizade com quem não quer você perto, porque o que eu tenho para ti é valioso, é glorioso, é grandioso. Alguém pode levantar a mão e adorar esse Deus? Ei, não te valorizam, não é? Mas Deus vai levantar alguém que valoriza você. O problema é que você estava com a força certa, com a energia certa, café certa, mas no lugar errado. Aí Deus está dizendo: agora eu vou inverter esse jogo. Eu vou virar essa mesa com a fé certa, com a motivação certa, com a autoridade certa, mas no lugar certo. Olha lá o jumentinho. Quem que ia usar um jumento? Quem que ia precisar de um jumento? Aí Jesus pegou e liberou a palavra, que está no versículo 2 de Mateus 21. Você leu: ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei e trazei ali. Da profecia? Olha a profecia se cumprindo aqui. Jesus falou bem assim, ó, vou na linguagem figurativa para todo mundo entender. Ó, meu filho, vai lá e desamarra o jumento. Não entendeu? Levanta a mão. Tem gente aqui, você está mais queixo duro do que um jumento. Aí Deus te trouxe aqui para dizer: desamarra esse jumento, meu filho. Desamarra essa mente carregada. Desamarra essa mente pesada. Deus está dizendo: desamarra tudo que estava preso, porque hoje você vai entrar em lugares que você nunca entrou. Desamarra o jumento. Quem precisava dele? Ninguém. Quem queria ele? Ninguém. Mas aí Jesus chegou. Pegaram o jumentinho baixo, com as orelhas baixas. Hein?
parecendo em você quando começou o evangelho. Glória. Jumentinho, quem precisa dele? Aí, meu irmão, imagina todas as câmeras voltadas para a porta de Jerusalém. Record, Bandeirantes, Globo Lixo, tudo voltado, canais do YouTube, rede social, todo mundo filmando a entrada de Jesus. Todo mundo, meu Deus, qual vai ser o cavalo que Jesus vai estar montado? O alazão que Jesus vai estar montado? De repente, irmão, entra Jesus, ó. Opa! Eia! Olha aí, Jesus está montado no quê? No jumentinho. Aí todo mundo, meu Deus, olha o carro, olha o cavalo que Jesus está montado. Peraí, é um jumentinho. O jumentinho, meu irmão, que estava lá rejeitado, que estava lá excluído. O jumentinho estava marchando igual uma galera. O jumentinho estava marchando, se sentindo uma alazão. Deixa eu profetizar na tua vida, meu irmão. Quem te desprezou e te rejeitou vai ter que ver Jesus sendo glorificado através de ti. Alguém pode abrir a boca, abrir a boca, abrir a boca. Aí pera, todo mundo começou a jogar palmas. Todo mundo começou a jogar ramos. E colocavam perfumes, e aquela alegria, e aquela cantoria, Hosana nas alturas, e o jumentinho, ó, meu Deus, que glória, Deus, que maravilha. O jumentinho, meu irmão, foi super, hiper, mega valorizado. Quando Jesus desceu do jumentinho, quanto que estava custando aquele jumentinho? A glória a Deus. Quanto que é uma bola de futebol? Alguém sabe me dizer? Os craques, quanto que é? Oh, não tem craque aqui na casa? Uns 50, 40, vai, mas vamos pôr aí uma oficial, uns 200 contos. Agora, e a bola? Que foi a bola que o Neymar chutou. E essa bola entrou na rede na Copa do Mundo e o Brasil foi hexacampeão. Estou profetizando. Quanto que vai ser essa bola? Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Uma coisa na minha mão, outra coisa na mão de quem tem marca. Outra coisa na mão de quem tem marketing. O que isso tem a ver, bispo? Olha para mim, por favor. Uma coisa é a sua vida sem a marca de Cristo. Outra coisa é a tua vida com a marca de Cristo. Estava lá rejeitado, amarrado pelos cantos. Mas depois que Jesus entrou, é super valorizado. Você está entendendo a palavra de Deus? Você está entendendo o mistério de Deus? Vou te dar um exemplo. Ninguém fala assim, ó. Ninguém anda na rua e fala, Jesus, deixa eu tirar uma foto para o senhor tirar uma selfie. Não. Aí chama quem? Um bispo Joel. É verdade. Coitadinho, comedor de arroz e feijão. Aí de repente estou andando no meio do braço. Nossa, meu Deus, bispo Joel. Tira uma foto aqui comigo. Eu falo, não, meu filho, vai tirar. É verdade. Quem sou eu para querer tirar uma foto? Mas por que viram isso? Porque eles viram que Jesus está montado. Glória a Deus! Alguém pegou. Não estão te valorizando, né? Não estão entendendo você. Mas de repente vai ter gente que fala, olha, eu quero um autógrafo teu. Eu quero fazer trabalho contigo, Tarcísio. Por quê? Porque eu estou vendo teu nome assombrando. E por que está acontecendo isso? Porque Deus te trouxe para dizer, o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. O Senhor precisa de você. Quem abre a boca para dar glória. Vira para alguém e fala, te rejeitaram, mas Jesus precisa de você. Bate palma para ele. Só que também tem um detalhe. Pode falar ou não pode? É que a gente encerra a mensagem. Eu sei que está muito boa, mas eu preciso chegar para o fim. Jesus desce do jumentinho.
Olha aí. Depois que Jesus desceu, cadê as palmas? Cadê os gritos? Cadê o hosana nas alturas? O jumentinho murchou de novo. É verdade. Irmão, só vai ter reconhecimento se Jesus estiver montado. Só vai ter reconhecimento se Jesus estiver na tua vida. Se ele não tiver, ninguém te vê. Mas se ele tiver, todos os olhos verão o brilho de Cristo ao teu favor. Amém? Essa é a palavra. A entrada triunfal, ela representa isso. E para a gente concluir, irmão, se tu não pegou essa, pelo amor de Deus, você não pega mais nada. Eu creio. Olha essa revelação. Uma profecia. Gente, olha para mim, por favor, pelo amor de Deus. Ô bigode, olha para mim. Se Jesus cumpriu uma promessa, uma profecia na vida de um jumento, Alex, você acha que Deus não vai cumprir a profecia, a palavra dele na tua vida? Você está entendendo isso ou não? Se na vida de um jumentinho Deus não deixou a palavra dele cair, você acha que ele vai deixar a palavra dele cair com você, meu irmão? Porque ele prometeu, vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Fique de pé aplaudindo o Senhor.